Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo. Nós estamos aqui mais uma semana dando continuidade ao estudo do livro Mulher, Design Interior. E a lição de hoje é ficar nos trilhos. Vimos semana passada que domínio próprio não é algo que venha da nossa força de vontade, não é algo movido pelas nossas experiências pessoais, mas é algo que vem do Espírito Santo de Deus, como diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá a te conhecer, que, ó Deus, possamos estar atentas à tua voz e que essa palavra de hoje venha gerar em nós mudanças, Senhor, transformações em nosso caráter, na nossa forma de ver as coisas como elas são, e que possamos, ó Deus, transbordar, Senhor, da tua sabedoria multiforme, da prudência, Senhor, e do domínio próprio. Em nome de Jesus, amém. Ficar nos trilhos, ou domínio próprio, é algo que envolve toda a nossa vida, É ter domínio das nossas emoções, das nossas atitudes, dos nossos atos. E será que nós já alcançamos essa virtude? Será que todas nós, ou algumas de nós, podemos afirmar que nós alcançamos essa virtude, do Espírito Santo, que é o domínio próprio? Eu creio que não, Mas todas nós gostaríamos de alcançar, Amém, Lá em Mateus 7, nos versos 7 e 8, vamos pegar uma caneta e um lápis, porque eu não vou poder esperar muito tempo para achar a leitura. Então, mas Mateus 7, no verso 7 e 8, nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia! Que a gente tem que crer nessa verdade, contida na palavra de Deus, que pedir domínio próprio é muito importante, ele é vital para as nossas vidas, E a palavra de Deus diz o porquê disso, porque ele compara lá em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, que como cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, Uma cidade sem os muros de proteção estava totalmente vulnerável a qualquer ataque dos inimigos, Uma cidade sem estar cercada por aquele muro de proteção, ela estava suscetível a qualquer ataque do inimigo, a qualquer invasão, Sem esses muros de proteção, os muros de proteção tinham a finalidade de que a cidade, ao ter uma tentativa, de ser invadida, eles tivessem tempo hábil de se reorganizar, de como eles iriam, de uma forma estratégica, combater, esse ataque, Eles ganhariam tempo para que pudessem resistir, esse ataque do inimigo, Uma cidade sem muros está totalmente vulnerável, Em 2 Reis 25, ali conta a história do rei de Zedequias, que Jerusalém foi cercado pelo rei Nabucodonosor, e o seu exército, e eu fiquei assim abismada, Até fui conferir, eles sitiaram Jerusalém ali por 2 anos, E como eles cessaram todo o acesso de comercialização, de reabastecimento da cidade, a cidade ficou totalmente enfraquecida. Imagina, depois de 2 anos sem receber o que comer, o que se manter, ali, a necessidade básica daquele povo. O que aconteceu? Chegou um momento que eles já estavam enfraquecidos, E aí o rei foge, os seus guardas fogem, e nisso Nabucodonosor invade a cidade, e ali é uma calamidade uma atrás da outra. Ele vê os seus próprios filhos sendo mortos, Zedequias, E depois disso ele é vazado nos olhos, ele é levado cativo, O templo foi totalmente dizimado, eles saquearam, levaram todos os utensílios do templo do Senhor. O que eles não mataram, eles levaram cativo, eles levaram todos os sacerdotes, os responsáveis pelo templo, Então toda essa parte espiritual foi tirada de lá, toda a força física,
militar. Enfim, foi uma calamidade só, derrubaram os muros, né, como a gente sabe, queimaram a cidade, e ali só deixaram os pobres, aqueles que eram inválidos, né, que não tinham poder econômico nem físico para reerguer a cidade. Quer dizer, foi uma total destruição que aconteceu em Jerusalém, algo que Deus já vinha alertando a eles através dos profetas, através dos homens de Deus, e eles foram negligenciando, banalizando todos os alertas que o Senhor tinha dado, né? E com tudo isso, chegou um ponto que eles ficaram enfraquecidos e foi o ponto crucial na vida deles. Eles foram, né, atacados e foram vencidos ali naquela batalha, totalmente dominados naquele momento. Mas o que são esses muros de proteção, trazendo agora para a nossa vida espiritual, para que nós devemos estar cercados, né? Que muros são esses que nós estamos falando? Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 8, diz que o Senhor, né, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Para quê que o Senhor ele fez isso em nossas vidas? No momento que nós o conhecemos, tivemos um encontro com Cristo, né, morremos para esse mundo, nascemos, tivemos uma nova vida, né, nascemos de novo. E ele fala que de todo esse processo, fomos selados pelo Espírito Santo, ele fala que ele fez abundar em nós essa sabedoria e essa prudência, né? O domínio próprio, ele tem esses dois grandes construtores, dois grandes auxiliadores, que é a sabedoria e a prudência. E buscando lá a definição de que é sabedoria, né? O domínio próprio, a sabedoria é ter muitos conhecimentos e é algo que vem de Deus, né? Como a gente vê lá em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, ou seja, a sabedoria é algo que vem de Deus, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E lá em Tiago 1:5 também fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. É algo, sabedoria é algo que vem de Deus, é algo que Deus concede, e ele fala que se nós pedirmos a Ele, Ele nos dará. E a prudência, que é o outro pilar também para domínio próprio, a prudência ele é uma virtude que nos faz prever, né, muito além, antes mesmo de acontecer, e procura evitar inconveniências e os perigos, né? A prudência, ela toma medidas na vida, né? Uma pessoa prudente, ela toma determinadas atitudes, né? Adota determinadas regras para que lá na frente ela não venha a ser tomada por nenhum inconveniente, por nenhuma surpresa desagradável, né? E agora eu vou contar um breve testemunho que tem muito a ver com essa lição de hoje, que fala sobre ficar nos trilhos, né? E ficar nos trilhos é você colocar pequenos freios, né, nas nossas vidas. E há 20 anos eu fui diagnosticada com diabetes, e de lá para cá eu sempre tomei insulina, todas as medicações, só que os resultados dos exames nunca foram favoráveis, e com isso a gente coloca muitas desculpas. Antes era porque eu trabalhava, e já tem uns 3, 4 anos que eu não trabalho, né? E qual seria essa desculpa? E depois é porque eu tô com uma dor aqui, ou porque acusou alguma coisa no exame, ou por conta disso, ou por conta daquilo, enfim, eu sempre colocando muitas desculpas, né? E um dia eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero ter longevidade, eu sei que o Senhor vai me dar essa longevidade, mas eu quero ter uma longevidade com qualidade de vida. Eu não quero viver de uma forma precária, algo que vai trazer muito pesar para as pessoas que me amam, as pessoas que estão ao meu redor. E comecei a buscar isso no Senhor. Eu falei: Senhor, me dá forças, porque eu sentia, falei assim: Senhor, como é que eu posso ser usado pelo Senhor? Né? O Senhor tem me dado tem aberto os meus olhos para tantas coisas no reino espiritual, e eu não tenho domínio sobre o meu próprio corpo, né? Sobre as minhas atitudes, pequenas atitudes que estavam me fazendo afundar, me trazendo muitas frustrações, né? Eu não falo nem só a questão do peso,
mas o foco principal do livro, eu estava vendo lá na frente, né? Eu estava me preocupando lá na frente, como eu estaria daqui a 20 anos, né? E o Senhor, ele começou a aguçar o meu interesse para as coisas, né, que ele mesmo criou, né, que foi a própria alimentação. E eu comecei a ouvir pessoas no YouTube mesmo, médicos, pessoas formadas, competentes para tal, falando daquilo que o nosso próprio Deus criou na alimentação, as funções, os porquês que cada alimento, os benefícios que eles trazem, né, os malefícios que os alimentos industrializados trazem à nossa vida. E eu comecei a falar assim, meu Deus, eu estou maravilhada, eu chorava, tinha certos vídeos, pessoas ímpias, não são pessoas cristãs, mas falando dos alimentos que o Senhor mesmo criou, e aquilo me emocionava muito, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que tudo que Deus criou, ele viu que era bom, né? E nós mesmos, com as nossas próprias atitudes, trazemos esse mal para o nosso próprio corpo, né? Eu, no caso, sou diabética, de repente você tem um problema de hipertensão, né? Algum problema renal, enfim, às vezes até em função de uma má alimentação, de uma vida totalmente desregulada, né? Achando que o remédio, os médicos vão fazer algum milagre, e é o que eu constatei só 20 anos depois. Mas, enfim, o Senhor começou a me dar sabedoria, olha ela aí, a sabedoria. E depois o Senhor começou a me cercar com prudência. Eu comecei a não comprar mais alimentos que me faziam mal. E a desculpa que eu dava de comprar esses alimentos que faziam mal é que meus filhos teriam que comer. Eu não vou privar os meus filhos desses alimentos, como biscoitos recheados, frituras, refrigerantes, né? Às vezes deixava de comprar um limão para fazer uma limonada, porque o limão estava muito caro, mas eu comprava um refrigerante que durava um dia, e o limão comprava 1 quilo, digamos que na época estava R$8, durava mais do que uma semana. Então são desculpas que nós damos, né, para nós mesmos, mas são mentiras, né? Nós estamos enganando a nós mesmos e nos prejudicando. E eu fui vendo que esses alimentos que eu deixava entrar com essa desculpa que era para a infância dos meus filhos, né, os Danones da vida, aquelas coisas todas, e na verdade, no final das contas, era eu quem comia, né, comia até mais do que eles, né, e eu comecei a tirá-los e comecei a acrescentar na minha alimentação aquilo que eu já deveria ter acrescentado há muito tempo, né, que são as verduras, os legumes, as frutas, e eu comecei a facilitar, né, eu já chegava, eu já lavava, já corto os meus legumes que dê para 2 dias, enfim, eu comecei a me cercar, olha os muros aí sendo construídos na minha vida, né? E comecei a voltar a fazer algo que eu gostava muito, que era me exercitar. Sempre gostei muito, mas devido ao sobrepeso, né, a má alimentação, tudo isso faz com que a gente não tenha disposição, né, ao excesso de carboidratos. As meninas aí que estão ligadas sabem do que eu estou falando, faz com que a gente tenha, né, aquele cansaço, aquela sonolência de manhã, e nada melhor do que começar um dia com uma alimentação super leve e terminar o dia com uma alimentação super leve, todas as refeições sempre regadas com muita verdura, legumes, colocando o sabor natural na nossa alimentação. E com isso eu estou inculcando na vida dos meus filhos. Meus filhos já sabem alguns alimentos, eles comem fazendo cara feia, mas eu já estou inculcando nele, falando, olha, nem todos os alimentos vão ser aqueles saborosos que a gente ama de paixão, como batata frita, quem não gosta de uma batata frita. Mas o Senhor nos deu sabedoria para entender que algumas coisas são necessárias, né? E com isso a gente está vendo o resultado, né? De muito sacrifício, sim, mas o Senhor tem me acompanhado, o Senhor tem me dado força todos os dias. E chega essa pandemia, tira toda a minha rotina, uma rotina que eu já tinha traçado todo o meu plano na mesa, desde o acordar até o dormir, e com a pandemia virou tudo de cabeça para baixo, com as crianças em casa, né? Eu tive que me reorganizar, mas mesmo assim eu não desisti, porque isso aí vem o domínio próprio, o conhecimento, que é a sabedoria, né? Algo que vem de Deus, algo que eu pedi a Deus,
o Senhor começou a me cercar com a sabedoria, eu comecei a me encantar, a glorificar o Senhor pela sua multiforme sabedoria. Depois ele foi me dando prudência, né? Até em determinados lugares eu tenho evitado de ir ou de estar por muito tempo, preservando, né, os resultados que eu conquistei, né, as vitórias que eu conquistei, a comemorar as pequenas vitórias que eu vim conquistando durante esse tempo todo, a não jogar essas minhas vitórias no lixo, né, por um prazer tão transitório, né, e assim é o domínio próprio. A gente começa a valorizar aquilo que a gente já alcançou, isso se torna como algo muito precioso em nossas vidas, né? Então essa é a palavra de hoje, dessa semana, ficar nos trilhos, colocando aí os nossos pequenos freios, o que tem gerado desconforto na sua vida, qual é a área que tem feito você perder o domínio próprio? Será que são nas suas atitudes? Ou serão na sua forma de falar, né? Será que você tem deixado que o tempo, né, como eu deixei 20 anos passarem, e pela graça e misericórdia do Senhor, nenhum mal me aconteceu, mas que a gente não venha deixar esse mal chegar à nossa porta, como foi o caso de Israel, né, Jerusalém, que deixou que o inimigo derrubasse estrategicamente ali toda a sua muros de proteção, e depois só foi calamidade, total desolação na vida do povo de Deus. Então que a minha oração nessa noite é que o Senhor ele venha visitar a cada um de nós. Eu não julgo ter alcançado o domínio próprio na sua totalidade. O que eu falo aqui é que o Senhor tem me ensinado, né? E pela sua misericórdia Ele tem me concedido dia após dia essa graça. Amém? Que o Senhor possa abrir os seus olhos, que o Senhor possa te conceder sabedoria, né? Que o Senhor possa te cercar de todos os lados, com prudência e com sabedoria. Amém? Um beijo e um forte abraço em todos.